Amém. O nome da nossa lição ele é bem sugestivo, é assim até um pouco assustador. Vamos falar sobre Manassés, filho de Josias, rei Josias. Manassés, rei de Israel, foi rei de Israel por 55 anos. E esse estudo aqui é do reverendo Hernando Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes. E ele fala sobre Manassés. O título é A Conversão do Pior Homem do Mundo. A conversão do pior homem do mundo. Segundo Crônicas, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, capítulo 33. Segundo Crônicas 33. Um dia, isso há exatamente 20 anos. Eu me lembro que era um mês de janeiro ou fevereiro, e sentado com o irmão num acampamento, a gente conversando sobre vários assuntos, ele me falou, cara, uma coisa eu vou dizer para você, tem uma coisa que eu não acredito. Eu falei, o quê? Conversão de quem está preso. O cara está lá preso, o cara aprontou tudo, agora ele lá na cadeia, ele fala que aceitou a Jesus, que mudou de vida para ter, para ter as vantagens de estar lá dentro. Eu falei, cara, não penso dessa forma. E ele falou assim, não, mas eu tenho isso daí na minha cabeça, e eu não acredito mesmo. Eu falei, caramba, né? Exatamente 20 anos aconteceu isso. E quando eu estava estudando essa lição, eu falei, olha aí. O dia que ele souber de Manassés, então ele vai falar, esse não merece mesmo. Então nós vamos estudar o Manassés. Capítulo 33, vamos ler primeiramente do 1 ao 10. Segundo Crônicas 33, do 1 ao 10. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que seu pai Ezequias tinha, não é Josias, Ezequias tinha destruído. Ergueu altares a Baal e fez postes ídolos e inclinava-se a prestar culto ao sol, à lua e às estrelas. Chegou a construir altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração ao sol, à lua e às estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos, como ofertas queimadas no vale de Ben-Hinom. Além disso, consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação e magia, e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos e a todas as leis e as instruções dadas a vocês, por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei Israel desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra.
tanto Manassés como o seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Imaginem isso, né? Imaginem isso. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele já começa o texto assim, dizendo, né? Ele tem uma linguagem assim um pouco rebuscada, né? E ele diz: a história está eivada de homens maus. A história está cheia, né? Tem muitas pessoas más, né? Os anais da história estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança. Homens facínoras, assassinos, feiticeiros, monstros bestiais, pervertidos acelerados e déspotas sanguinários. Homens incendiários como Nero, homens traidores como Judas, homens perversos como Hitler, que deixou um rastro de 6 milhões de mortos. Homens truculentos como Mao Tse-tung, homens como Saddam Hussein, que deixou em sua história 180 mil mortos. General Idi Amin Dada, Uganda, próximo, né? Algumas décadas, 300 mil mortos. E este matou a sua quarta esposa, esquartejou e colocou em praça pública. Coronel Muammar Gaddafi, esse tem pouco tempo, o monstro do deserto deixou 600 mil mortos. Pior que eles, Manassés. Manassés queimou os seus filhos em honra a Moloque. Você já parou para pensar, às vezes, assim, Senhor, eu acho que eu não tenho jeito não, hein? Será que o senhor não está fazendo aí Será que o senhor não está enganado aí, não? Eu sou não vou falar besteira, mas eu sou assim tão, né? Eu sou tão chulo, pequeno, porque eu falo, Pai, que eu não vou errar mais, e quando eu vejo, eu estou fazendo a mesma coisa. Irmãos, Manassés, ele matava os seus filhos, ele matou os seus filhos, ele matou os filhos dos filhos de Israel. Era um homem terrível, terrível. Talvez nenhum desses que eu citei aqui tenha excedido a perversidade de Manassés. Esse foi 13º rei lá de Judá, de 697 a 642 a.C. O nome Manassés significa aquele que esquece. E realmente ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de Deus. Ele poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem a uma profundeza tão grande de degradação? Normalmente achamos que há pessoas irrecuperáveis e há pecadores que estão fora do alcance da graça do Senhor. Mas a história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa alcançar. Que a graça de Deus possa ser tão profunda, porque a graça, ela é maior que o pecado. E, como diz a palavra de Deus nos evangelhos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos conhecer o Manassés. Ele tinha uma família ruim, o negócio já estava vindo ali, o pai não era gente boa, esse é um povo assim que perdido, não podia dar outra coisa. Esse cara sempre foi assim, um vagabundo. A
família ruim. Pode ver que a família dele, ó. Vamos ver lá então a família do homem. Segundo Reis, capítulo 20. Vamos ver aqui. Segundo Reis, capítulo 20, diz assim. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente e a sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar essa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembre de como sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade e com o coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E ali, Ezequias, pai de Manassés, chorou amargamente diante do Senhor. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez. Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida, e também o livrarei das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa do meu nome e por amor ao meu servo Davi. A família era boa. O pai era servo de Deus. Então, não era problema de família. Ele tinha visto milagre dentro da sua casa. Ele tinha visto a ação de Deus dentro do seu lar. Então, ele era um menino privilegiado. Ele era filho de um pai piedoso. E o texto aqui diz: Manassés cresceu bebendo o leite da verdade e sugando o néctar da piedade. Ele cresceu num lar onde Deus era conhecido e amado. Mas a piedade dos pais não é garantia de que os filhos seguirão o mesmo caminho. Manassés tinha exemplo. Manassés tinha modelo dentro da sua casa. Seu pai promoveu uma grande reforma espiritual depois do desastrado reinado de Acás. Ele limpou a casa de Deus. Acás tinha fechado o templo. Acás tinha sido um rei terrível. Ezequias chegou e limpou tudo. E o povo voltou a servir ao Senhor. Manassés, ele assumiu, como nós lemos agora há pouco, ele assumiu o trono com apenas 12 anos. Então, nós podemos dizer que ele nasceu num berço de ouro. Ele só teve privilégios na vida. Então, ele tinha todas as oportunidades, porque ele morava num país rico. Num país rico, ele tinha tudo que alguém pode ter. Ele tinha tudo. E ele teve o reinado mais longo em Judá. Então ele teve muito tempo para andar com Deus, muito tempo para fazer o que é certo, para fazer, para se arrepender dos seus pecados. Errei, Senhor, e voltar para Deus. E nesse tempo, nesses 55 anos, ele só fez bobagem, só fez besteira, e entupiu Jerusalém, entupiu a própria casa do Senhor, a casa de Deus, de idolatria, e se prostrou diante de altares a deuses estranhos. Isso levou o Senhor a irar-se com ele. Então, o verso 10
lá do texto que nós lemos, diz assim: tanto Manassés como o seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Deus não deixou ele errar sem advertência. Deus foi muito claro com ele. Deus o alertou, o corrigiu, né? Enviou a ele profetas, mas ele e o povo não quiseram ouvir a voz de Deus. O povo fechou o coração para o Senhor. Eles se endureceram, taparam os ouvidos, a palavra de Deus e a sua própria consciência. Não existe coisa pior quando você não ouve nem a sua própria consciência. Mas quais foram os pecados de Manassés? Foram poucos. Ele simplesmente liderou o povo contra Deus. O verso 2 aqui diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Sabe, o grande problema do ser humano, às vezes é um privilégio, mas também é um problema: a curiosidade. A curiosidade. De repente aparece alguém lá com uma modinha, algo assim. Tem uma tenda ali, tá ali na mão da turma ali. Não, mas não tem nada a ver, coisa assim. Então, você acredita? Eu falei, não, eu tenho curiosidade. Então vamos lá. E a gente começa desse jeito, né? Eu me lembro que, bem molecote, eu estava lá firme na igreja, a gente ficava em casa, às vezes, minha mãe lá lendo o horóscopo, falou: o quê? Ela falou: deixa eu ler o seu. Falei, mãe, o cara é crente? Eu sou crente, o que você está pensando? Eu só vou ler por curiosidade. Mas vou ler o seu. Mãe, não quero saber. Não, mas só para ver. Começa assim, a curiosidade. Modismos, sabe? É tão lindo, dente de ouro, oh, aleluia. Tá? São modismos, coisas pequenas, que vão assim atraindo e desviam do foco. Nosso foco é salvação em Jesus Cristo. E muitas vezes são coisas pequenas, né, que nos levam a nos desviar do nosso foco. E isso aconteceu com o povo de Israel. Manassés foi um líder mau. Ele usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus. Ele levou a sua nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Por isso está escrito lá no verso 9. Estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazer coisas piores que as nações que eles haviam expulsado, né? Então, o que nós vemos aqui, né, é que um homem que estava totalmente desviado daquilo que era sua rota. A rota que seu pai deixou para ele como herança. A herança de servir ao Senhor, a herança de buscar ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Então, o que ele fez? Ele tornou a edificar os altares, liderou o povo na adoração a Baal, prostrou-se diante do exército, de todo o exército dos céus. Que é o exército dos céus? Sol, lua, estrelas. Então, ele adorava as estrelas, né? Ele se tornou uma pessoa viciada em astrologia, né? Ele era um místico inveterado, né? Tornou-se um apóstata, um náufrago na fé no Senhor nosso Deus. E ele teve, como nós lemos naquele primeiro texto, vamos ler novamente, verso 4, o que ele fez? Chegou a construir altares no templo do Senhor. Chegou a construir altares no templo do Senhor. E Deus tinha feito uma promessa, né?
a promessa é aqui, ó. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente, nos 2 pátios do templo do Senhor. E ele foi ali e construiu altares para adoração ao sol, à lua e às estrelas. Quer dizer, era uma afronta clara contra Deus. E ele adorava as estrelas, ele tornou-se... já li esse texto. Então, ele fez pior do que Acás, que reinou antes de seu pai. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele profanou a casa de Deus e insultou a santidade de Deus e o culto. Tornou-se um feiticeiro. O verso 6 diz assim: Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Ben-Hinom. Consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação e magia, e fez toda espécie de mal diante do Senhor. Diante do Senhor. Então a feitiçaria chegou ao ponto de sacrificar os filhos. Imagina isso, né? Ele era adivinho, feiticeiro, o seu negócio era com necromantes, aquelas que mexem lá com os mortos, e era tudo provocação, né? O pastor Hernandes, ele escreve que ele era feiticeiro, espírita e pai de santo. Há muitas pessoas mergulhadas, hoje em dia, na feitiçaria, né? Na astrologia, no espiritismo, consulta a mortos, misticismo pagão. A gente ouve, às vezes, testemunho de irmãos que aceitaram a Jesus depois de passar por isso, e você fica estarrecido com as histórias, né, da pessoa passar dias deitado junto a corpos, corpos já mortos há vários dias, né, em putrefação. E a pessoa deita ali com eles para buscar eu não sei o quê, nem quero saber, né? Eu acho que está buscando um belo do mau cheiro, né? Porque tem que ter coragem. E outros que não podem ver chegando um corpo no cemitério, que vai lá, abre à noite para comer as vísceras, né? E acha isso bonito, né? Quantos testemunhos nós não vimos de pessoas que fizeram isso? Isso é feitiçaria. A coisa é séria. Esse homem estava envolvido assim até o âmago, né? Derramou muito sangue inocente. O verso 16 fala para nós. Não é o verso 16. Mas aqui ele fala sobre a morte dos filhos. A morte dos filhos. O verso 6. Sacrificou os próprios filhos ao deus Moloque ali, né? E matou também o filho das pessoas ali de Israel. Ele mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Flávio Joséfo, historiador, diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Ele era um homem mau, violento, truculento, assassino e sanguinário. Aí veio o juízo de Deus.
veio o juízo de Deus. A palavra de Deus é bem clara em falar sobre o juízo de Deus sobre Manassés. Em primeiro lugar, a prisão dele. Vamos passar então, vamos ler lá do verso 11 ao 17. Que fala sobre a prisão de Manassés. 33, segundo Crônicas 33, do 11 ao 17, diz assim: Por isso o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles o prenderam com ganchos, e o amarraram com correntes de bronze, para o levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante de Deus, do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então, Manassés reconheceu finalmente que o Senhor realmente era Deus. Depois disso, ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi e o muro do lado oeste da fonte de Gion, no vale do Cedron, e até a porta do peixe, e ao redor da colina de Ofel, onde o muro foi construído muito alto. Colocou comandantes do seu exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também retirou os deuses estranhos e a imagem que ele havia colocado no templo. Despedaçou os altares que ele havia construído na colina do templo e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele, sacrifícios de paz e ofertas de ações de graça. E exigiu que o povo de Judá adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda oferecia sacrifícios nos altares dos montes, mas somente ao Senhor, o seu Deus. E daí, né? Será que tem jeito para o Manassés? Depois de tantas coisas, né? Ainda assim, Deus amou aquele homem. Então, aí eu me lembrei lá da história do irmão lá, que não achava que essas pessoas que estão encarceradas, elas não têm direito ao perdão. Eu falei, menina, você não sabe de nada. Teve quem foi testemunha, não tem? Que foi testemunha de assassinato de um diácono, de um dos primeiros diáconos, e depois se tornou um grande pregador do Evangelho, Paulo. Davi, que enquanto o seu exército estava guerreando, ele estava no palácio paquerando a vizinha, e depois mandou friamente assassinar o marido da vizinha. E quando o profeta Natã lhe aponta o dedo e fala, você... E ele reconhece o seu erro. E ele reconhece o seu erro. E ele se dobra diante de Deus. Ontem estava fazendo um estudo e nesse estudo falava-se de Adão. E cadê você, Adão? E Deus pergunta onde estava Adão, e Adão fala, eu estava lá, eu fiquei com vergonha porque eu estava nu. Fala, você comeu da árvore. Eu comi. Mas pera lá, mas eu comi porque a mulher que o Senhor me deu aqui que me passou. A pior coisa
na vida de uma pessoa é a falta de arrependimento. Porque se não é arrependimento, é remorso. E quando você não tem posicionamento, você faz o quê? Você procura transferir a sua culpa. Ah, a culpa é da minha igreja, a culpa é lá do pastor. Culpa é da minha mulher. Culpa, do meu patrão. A gente acha um jeitinho, né, de achar um culpado. Manassés reconheceu o seu erro. Manassés chorou diante de Deus. Davi, ele se prostrou diante de Deus. Vamos ver lá. Salmo 51. Salmo 51, Davi se colocando diante de Deus, e ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do seu amor, por sua grande compaixão. Apague esta terrível mancha dos meus pecados. Lave-me de toda a minha culpa, purifique-me dos meus pecados. Eu reconheço que pequei e o meu pecado me persegue dia e noite. Eu pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. Ele se dobra na presença do Senhor. Então, não existe pecado tão grande que a graça do Senhor te cubra, te limpe e te coloque novamente nos caminhos do Senhor. Se nós achamos que todos esses exemplos que eu dei aqui, desses homens aí que aprontaram tanto, não sei como foi, mas se eles tiveram um encontro com o Senhor, a mim não pertence complicar a situação, né? E nem questionar a Deus. Mas compete saber que Deus te ama e Ele te perdoa e Ele te chama de volta onde quer que você esteja. Não importa a fundura do poço que você está, Jesus te ama e Ele quer te abraçar. Então, vamos lá. A conversão do pior homem do mundo. A graça de Deus foi maior do que o pecado, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Deus salvou Manassés, não por causa dos méritos dele, mas apesar dos deméritos dele. Deus o salvou por sua graça, né? Então, o que nós vemos? Nós vemos aqui a infinita graça de Deus. Quando lemos essa história, temos a vontade de dizer: agora bem feito. Ele deve pagar por todas as suas atrocidades. Mas ele clama a Deus e o Senhor o salva. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Não há causa perdida para Deus. Não há causa perdida para Deus. Deus mandou Manassés para a prisão para não mandar ele para o inferno. Às vezes, quando a gente cai naquele poço profundo, Deus permite para que a gente não vá para o inferno. É um acidente, uma doença, uma tragédia familiar. Deus está pronto a mover o céu e a terra para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Manassés se quebrantou. Vocês perceberam que eu falo uns nomes errados, né? Às vezes eu falo duas palavras no mesmo tempo. Eu não sei, às vezes é nervoso. Não é não. Então, vamos lá.
conversão começa com o arrependimento, com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante o Senhor. Manassés muito se humilhou perante Deus. Ele caiu em si, ele reconheceu o erro, ele não se justificou, ele não transferiu. Mas ele falou, não, aqui o ruim sou eu mesmo. Ele não endureceu o coração, mas ele se curvou, ele se humilhou, ele se arrependeu. Manassés vivera toda a sua vida invocando a mortos, adorando ídolos, levantando altares aos deuses pagãos, mas na hora do aperto, ele ora a Deus e Deus atende o seu clamor. Por isso, clame a Deus. Se estiver precisando, grite por socorro, levante a voz, mas não se cale. Ainda há esperança para aquele que está longe de Deus. Ainda há esperança para aquele que está longe de Deus. O verso 12. O verso 12 diz assim: cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. Então ele orou, o Senhor o ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Manassés voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele. Restaurou a sua vida, restaurou seu reino, sua alma. Manassés então reconheceu que só o Senhor é Deus. Deus o aceitou, Deus o restaurou, Deus o levantou e restituiu a sua vida, o seu reino. Então, Deus é fiel. Deus é fiel. Quais são as provas do arrependimento ali de Manassés? O texto aqui diz que o texto bíblico, verso 13, diz, então, e quando ele orou, o Senhor o ouviu, teve misericórdia dele, respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém. Depois disso, ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi, o muro do lado oeste da fonte de Gion, no vale do Cedron, até a porta do peixe e ao redor da colina de Ofel, onde o muro foi construído muito alto. Colocou comandantes de seu exército para todas as cidades fortificadas. Retirou os deuses estranhos, e a imagem que ele havia colocado no templo, despedaçou os altares, que ele havia construído na colina do templo e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo fora e depois reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele. Então, as provas do arrependimento de Manassés: primeiro, aceitação. Os ouvidos de Deus estão abertos, suas mãos estão estendidas para você. O pai está pronto a receber o filho pródigo de volta e fazer uma festa. Não importa quão longe você tenha ido e quão profundo o poço em que você tenha caído, Deus está pronto a perdoar você e aceitar você de volta para Ele. O filho pródigo foi isso. Ele falou: pai, eu quero curtir a vida, pai. Eu sou moço, sou meninão. Me dá minha parte da herança. Eu estou aí, quero dar como dizia um irmão lá na igreja, dar linha na pipa. Quero voar. E voou. O mundo está de braços abertos.
mas o mundo é cruel. E tudo que você faz, a fatura chega no final. E só quando aquele moço estava ali no fundo do poço e que reconheceu que sem o Pai nós ficamos órfãos, sem o Pai nós não temos um caminho a seguir, aí sobra só o que o mundo vai cobrar de nós, e o inferno é terrível. E quando ele reconhece os seus erros e volta para a casa do seu pai, o seu pai está ali no portão de braços abertos e o abraça e faz para ele uma festa. Assim é Deus para conosco. O segundo ponto aqui é iluminação. O verso 13. Então reconheceu Manassés que só o Senhor era Deus, que Deus pode abrir os olhos da sua alma, Ele pode abrir o seu coração para você crer, Ele pode tirar a cortina que existe nos seus olhos, Ele pode dar a você entendimento espiritual e revelar a você a glória de Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo. O terceiro item é a reforma. Manassés fez então uma estou falando que eu dou uma pulada nas palavras, que eu sou meio criança ainda, eu chego lá. Manassés fez uma faxina, tirou toda a santaiada dali, né? Aqueles ídolos, aquelas coisinhas, aquelas pedulicárias, todas aquelas coisas que estavam ali. Puxa, na casa do Senhor, o homem era terrível mesmo, né? Mas limpou tudo. E assim acontece nas nossas vidas, quando a gente dá uma limpada assim, sabe? Tudo aquilo que, fala assim, isso aqui não está legal, isso aqui não está agradando a Deus, isso aqui está, sabe, está mudando o foco da minha vida, tire fora. Tire fora. Se não está sendo bom, limpa, faça uma reforma. E ele tirou toda a abominação que ele mesmo tinha colocado na casa de Deus. Então, o que acontece? Arrependimento implica em quê? Em mudança. Mudança. Né? Deus quer ver mudança nas nossas vidas. Né? Quando você se arrepende, mas continua fazendo as mesmas coisas, alguma coisa não está batendo. Está te prejudicando, não está sendo bom, tá? E você continua, né? Tá certo, a mudança ela é gradual, ela não é. Eu aceitei Jesus hoje, a partir de amanhã cedo, eu já vou ser. É gradual. Mas Deus vai te tratando, Deus vai te mostrando, Deus vai te mostrando. E assim ele fez com o rei Manassés. Consagração. Manassés não apenas tirou o que estava errado, mas ele restaurou o altar do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente. Ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Ele foi convertido a Deus e passou a consagrar-se a Deus, liderando a sua nação a voltar-se para o Senhor. A voltar-se para o Senhor. Então, Deus tem nos chamado para isso, para nós voltarmos para Ele, sabe? E andar nos seus caminhos. Então, para terminar, creia. Espiritualmente, filho de peixe não é peixinho. Peixinho não é. Então, a piedade dos pais não é garantia de que os filhos vão andar com Deus. Não é garantia. Cada um tem a liberdade. Deus não te torna um robô, mas Ele te dá a liberdade de buscá-lo e de servi-lo. A vida longa não é segurança do favor de Deus. O homem ficou 55 anos lá, né, e precisou passar por muita coisa para rever seus conceitos. Não há grau de impiedade que seja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Não importa
Não importa, não importou como aquele homem estava, e ele estava no inferno, vamos dizer assim. Mas Deus o resgatou. Então não importa qual é a sua luta, Deus te dá a graça e o perdão. E Ele quer caminhar com você. Então, creia, a sua oração pelos seus filhos é algo poderoso. É algo poderoso. Eu sempre falo, oração de mãe, olha, é uma coisa assim que, não sei, às vezes eu penso em Deus, fala, não vou fazer, esse moleque não merece, não vou fazer esse moleque. Pai, chama esse moleque, vamos conversar com ele. Deus ama tanto, né? Então continue orando pelos seus. Né? Eu acho que Deus é maravilhoso e calma que eu não vou falar em línguas, não. É só emoção de saber que Deus é bom e é fiel. Glória a Deus. Não espere uma tragédia em sua vida para voltar-se para Deus. Não espere, volte para Deus. Uma coisa é certa: o pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. Hoje é dia de voltar-se para Deus de todo o seu coração. Se você voltar-se para Ele, agora mesmo Ele ouvirá o seu clamor e restaurará a sua alma, dando-lhe a salvação. Assim como Ele fez com aquele homem, assim Ele faz com cada um de nós, quando nós nos voltamos para o Senhor nosso Deus. Não existe pecado tão grande que não esteja fora da graça abundante do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos fazer, mas que a Tua graça tão abundante, ó Pai, é o que tem nos levado para Ti, ó Pai, e tem essa misericórdia, ó Pai. Nós só podemos dizer que somos gratos, ó Pai, gratos por um amor tão grande, por dar seu próprio Filho por amor de cada um de nós. E assim como aquele homem tão terrível, ó Pai, recebeu de Ti o perdão, ó Pai. Assim também, ó Pai, nós colocamos cada um daqueles a quem amamos diante do Teu altar, ó Pai, e pedimos, Senhor, cuida, Senhor, trata, Senhor, restaura, Deus, e que, Senhor, nós possamos ainda em vida ver todos aqueles, ó Pai, a quem amamos no Teu altar, ó Pai, a Te adorar, Senhor. Ó Deus querido, fica conosco e dá-nos sempre a Tua bênção, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.